Então vamos lá, gente. Vamos lá. Boa noite, primeiramente, para todos que vão ver esse vídeo, seja aqui ao vivo na live pelo Zoom, seja depois pelo YouTube, seja aonde rolar esse link do quando eu subir ele no YouTube. Então vamos orar primeiro. Vamos lá então. Pai, no poderoso nome de Jesus, quero te agradecer pelo dia de hoje. É sempre bom e incrível estar com o Senhor, porque o Senhor habita em nós. E por o Senhor habitar em nós, a nossa vida ela é transformada de acordo com a imagem daquilo que a gente vai contemplando. Por isso que nós contemplamos cada vez mais a Escritura e a gente começa a perceber, quando a gente contempla a Escritura, quão bom é o Senhor. E eu quero te agradecer por isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar, que é a continuação. Semana passada a gente falou um pouco sobre a grande comissão, um pouco sobre o espinho da carne de pau, que foi muito bacana, foi muito proveitoso. Esse assunto do espinho da carne de Paulo, ele quebra muito ensino errado em relação ao que Paulo falava sobre a respeito do espinho e o que as pessoas compreendem a respeito do espinho. Então, só trazendo essa recapitulação de maneira breve. Então a gente vai lá. Eu estou em viagem, por isso que a gente antecipou essa semana. Estou em Chapecó, Santa Catarina. A gente volta amanhã para Alfredo Wagner, amanhã depois das 5. Por isso que a gente antecipou para hoje aí. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre cura divina pela fé. Então, quando a gente entende que existe uma progressão no nosso entendimento a respeito de cura divina pela fé, a gente precisa entender, primeiramente, qual é o conceito de fé. Muitas pessoas começariam com Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que a gente não se vê. Começariam com esse versículo, mas eu vou começar com a citação de Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E a tradução NVT fala que ele é o autor e ele é o líder da nossa fé. Paulo fala que nós vivemos a partir da fé do Filho de Deus, não no Filho de Deus, do Filho de Deus. Então, quando a gente entende que Jesus, ele é o autor e consumador ou líder da nossa fé, quando a gente olha para isso, a gente chega numa seguinte conclusão de entendimento, que a fé que eu tenho foi produzida pelo próprio Jesus, por estar nele, ter nascido nele e por ter essa comunhão com ele. E aí a gente já quebra aquele conceito logo de cara, quando a pessoa vai ministrar alguém, seja por cura, seja por libertação, independente do que for, aquele conceito de que a pessoa precisa medir quanto de fé ela tem. Porque, por exemplo, é o seguinte, quando a gente tenta medir quanto fé a gente tem para fazer algumas coisas, esse conceito vai trazer para um lado de performance, porque a pessoa vai falar, pô, eu tenho fé para dor de cabeça, mas eu não tenho fé para ressuscitar morto. Ah, eu tenho fé para dor nas costas, para câncer, mas eu não tenho fé para ministrar alguém. Então, nesse conceito que a gente está fazendo aqui, falando sobre isso, esse conceito de fé na própria fé é um conceito que não é bíblico. Porque a gente tem a fé do Filho de Deus que é produzido no nosso coração, que é o nosso espírito humano, quando a gente recebeu Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, essa fé que o próprio Cristo colocou no nosso coração através do novo nascimento, ela é desenvolvida. Então, na medida que a gente olha para Ele, conhecendo Ele, essa mesma fé que a gente já tem, ela vai fazendo o quê? Ela começa a crescer no sentido de eu começo a visualizar quem eu sou nele, começo a visualizar quem ele é, e nisso daí você vai gerando confiança embasada nas Escrituras. Porque a fé nada mais ou nada menos é você conhecer aquele que te gerou, e conhecendo aquele que te gerou, você vai saber tudo que está associado dentro daquele que te gerou. Então, dentro daquele que te gerou é Cristo Jesus. Então, quando você conhece isso, você não se preocupa se você tem fé para ministrar um cadeirante, se você tem fé para ressuscitar um morto. Você entende que aquilo vai acontecer pelo que ele fez na cruz do Calvário e pela sua união com ele. E quando você olha para isso, você apenas ministra a partir deste entendimento. E isso é muito bom quando a gente entende. Então a gente vai falar aqui de, de três tipos de progressão comum dentro desse assunto, que é ser curado pela fé de outra pessoa. Presta atenção nisso, ser curado pela sua própria fé ou curar alguém pela sua fé. Ou seja, como assim ser curado pela fé de outra pessoa? Muito simples. Quem ministra a outros sabem que muitas pessoas elas têm
pelo entendimento errado, não ter a clareza, elas procuram quem tem resultados, geralmente, e quem tem resultado ministra sobre aquela pessoa e a pessoa obtém. Por quê? Primeiro ponto, ela reconhece na mentalidade dela que ela está faltando alguma coisa com ela. Isso já demonstra o entendimento errado que eu citei anteriormente. Por quê? Se ela identifica que ela não tem alguma coisa, logo isso mostra para a própria pessoa que ela não entendeu que ela tem todas as coisas em Cristo Jesus. E se ela não entendeu o que ela tem em Cristo Jesus, logo, para ela obter os resultados, ela não vai conseguir acessar isso. Não porque Deus não quer dar, mas porque o entendimento dela ainda está obscurecido, a mentalidade dela ainda não transformou, por ela ter a certeza que ela já tem todas as coisas através de Jesus. Então, quando você entende que uma pessoa procura alguém baseado nisso, não é uma questão de, é falta de fé, não, é uma questão de entendimento. Então, você pode ministrar a pessoa quando você vê essa deficiência de entendimento. Ministra ela, resolve o problema dela. E depois disso, senta com essa pessoa, se for possível, e isso não é uma regra, tá? Se for possível, e bate um papo sobre isso, se você tem esse entendimento de conversar, para mostrar para essa pessoa que ela já tem todas as coisas em Cristo Jesus. E isso vai ser bom tanto para ti que ensina, tanto para aquela pessoa que está ouvindo. A segundo ponto é ser curado pela sua fé, ou sei lá, pela sua própria fé. Ou seja, é você não depender de uma pessoa para ministrar sobre você quando você tem algum problema de saúde. Como é que isso funciona na prática? Você entende que você já tem tudo isso em Cristo Jesus, e entendendo que você já tem tudo isso em Cristo Jesus, você olha para o teu próprio corpo físico e você fala ao seu corpo físico o que você deseja que ele faça de acordo com a verdade revelada em Cristo Jesus. E de acordo com a verdade revelada em Cristo Jesus, você vai perceber que vai acontecer não porque você simplesmente quis andar nessa fé, vai acontecer por causa dessa união com Ele, porque Ele depositou a fé no seu próprio coração, que é o seu espírito, e nesse depósito de fé que Ele colocou no seu coração é o que você vai manifestar, porque você nasceu já neste ambiente através do novo nascimento. Então você olha para aquilo e você fala, corpo físico. Você não deveria estar assim. E eu rejeito você em doença e enfermidade do meu corpo. E eu te digo agora, cai fora agora em nome de Jesus. Corpo seja curado, corpo receba vida. Você fala dessa forma. E a terceira opção é curar alguém pela sua própria fé. Ou seja, você pode ministrar através da fé ou pela autoridade nesse sentido. O que que é ministrar pela fé ou pela autoridade? Ministrar pela fé é a certeza daquilo que você está fazendo está embasado pela obra redentora de Cristo Jesus, com convicção no seu coração e na sua mentalidade. Isso é você ministrar pela sua própria fé. Você não precisa sentir ou ver o resultado. Você ministra baseado no caráter e na vontade de Deus que já está estabelecido através de Jesus. Ministrando dessa forma, nesses tópicos que a gente está vendo aqui, você vai ter os resultados que Jesus disse que nós teríamos de maneira individual ou de maneira coletiva. E ministrar por autoridade é quando você exerce a autoridade sobre doenças, enfermidades ou demônios. Entenda, vocês não exercem autoridade sobre pessoas. Vocês literalmente não podem fazer isso sobre pessoas que intentem exercer no sentido influenciativo, que não tem nem, não pede nem autorização, e se pode ou se não pode é o diabo. O diabo ele não pede licença. Entenda uma coisa, Jesus ele bate na porta, eis que estou à porta e bato. O diabo não precisa bater na porta, o diabo ele chega lá para arrombar, mesmo que você esteja tudo ok ou não, ele vai tentar arrombar a sua vida. Porque esse é o trabalho dele. Ele quer te encher o saco e é isso que ele quer fazer com vocês. Então, o que que vocês fazem com ele? Vocês falam, diabo, no poderoso nome de Jesus, eu te ordeno, sai fora agora. Toda influência que você está tentando exercer no mundo espiritual sobre minha vida, com mentira e engano, eu rejeito agora isso e quebro isso no poderoso nome de Jesus e digo para ti, sai daqui agora em nome de Jesus. Então, essa influência você vai receber. Ela vai receber esse impacto quando você se posiciona através dessa autoridade. E também você pode ministrar dessa forma na vida de pessoas quando você percebe claramente uma influência de espíritos malignos sobre a vida daquela pessoa quando ela sofre aquelas opressões espirituais. Você pode falar assim: Diabo, você que está atuando na região espiritual sobre os ombros daquela pessoa, sobre o ouvido dessa pessoa, eu te digo agora, cai fora em nome de Jesus. Independente de quem você é, do que você está fazendo, quanto vocês são, eu te ordeno. Cai fora agora em nome de Jesus. Toda essa influência, toda essa opressão
Pare agora e não aconteça novamente em nome de Jesus. Mesmo que eu esteja ensinando, se tiver alguém com esse tipo de problema com ali, vai funcionar da mesma forma mesmo que vocês ouçam, porque o mundo espiritual responde quando você fala com autoridade, por causa de Cristo Jesus. Então vamos lá. E também você pode ser curado através da manifestação do Espírito Santo, que a gente não pode deixar de dizer isso. O que que é a manifestação do Espírito Santo? Se vocês forem lá em 1 Coríntios capítulo 12, vocês vão ver que tem os dons do Espírito, que é do Espírito. São manifestações relacionadas ao que o Espírito Santo faz através da vida de alguém. Ou seja, esse texto é muito mal interpretado hoje no meio pentecostal, neopentecostal. Por quê? Porque as pessoas falam que pastor X ou fulano X tem dom de revelação, fulano tal tem dom daquilo. Isso daí é muito mal interpretado. Os dons de curar, ou seja, qualquer outro dom, são do Espírito Santo e o Espírito Santo está em você e sobre você. Então, ele manifesta em você e através de você em prol do próximo. Então, por exemplo, numa reunião onde tem 50 pessoas e tem uma pessoa andando em autoridade ali, ou as 50 andando em autoridade, e o Espírito Santo resolve manifestar algo diferente através de alguém. Esse algo diferente vai ser manifestado através de alguém. Não quer dizer que os outros não possam fazer isso. Entendam isso, não quer dizer que não possa fazer. Ele vai manifestar através de uma manifestação específica para aquela pessoa, seja específico, individual ou coletividade, para mostrar que ele quer fazer algo. Eu já vi muito isso acontecer. Entende? Então a gente não pode limitar Deus nesse sentido. O que é limitado muitas vezes é o nosso entendimento, porque a gente tenta levar as coisas no sentido lógico e levar as coisas no sentido lógico muitas vezes pode influenciar o nosso entendimento a respeito de Deus, e esse entendimento acaba sendo, de certa forma, ah, entrando num quadrinho onde a gente acha que Deus só vai atuar daquela forma. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então vamos lá. A pergunta que eu faço para vocês é uma pergunta retórica, tá? Quem pode ter uma grande fé? Sabia que na Bíblia toda Jesus elogiou duas pessoas por terem uma grande fé? Se vocês estudarem os evangelhos, vocês vão ver que Jesus elogiou apenas duas únicas pessoas dentro de dois contextos diferentes sobre ter uma grande fé. Olha que interessante isso. Quem que Jesus elogiou? A primeira é o centurião romano. E a segunda foi a mulher cananeia. Ou seja, centurião romano já demonstra que não é do povo da aliança de Deus. Como assim não é? Não era judeu de nascença, não tinha sido circuncidado, que a gente já comentou que é aquela cirurgia do prepúcio. Ele era um povo romano, ele era um romano que tinha soldados debaixo de sua autoridade. Então ele nem era judeu e Jesus falou que ele tinha uma grande fé. Aonde que está escrito isso? Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13, que diz o seguinte: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando e dizendo: Senhor, meu servo já jaz em casa doente, com paralisia, ou seja, ele era paralítico, gravemente atormentado. Então, além de ser paralítico, ele estava sendo atormentado. Então, houve um reconhecimento que tinha algo espiritual acontecendo ali na vida do servo do cara. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. Essa palavra irei, aqui no grego, é a palavra grega telo. É T-H-E-L-O. Telo fala, traduzindo para o português, no sentido do grego, é eu vou fazer isso por se tratar da minha vontade. Eu vou fazer isso porque se trata da minha essência. Eu vou fazer isso porque eu sou assim, porque eu é quem dou a cura. Tá falando nesse sentido. Então, quando ele fala eu irei, ele está falando telo, que quer dizer todas essas coisas. Se trata da minha vontade, se trata de quem eu sou, se trata do meu caráter. É por isso que eu vim. Isso é a manifestação do meu Pai aqui na terra. Eu vou mostrar porque isso é o que o meu Pai quer. Em outras palavras, ele está dizendo, quando ele diz telo, ele está falando isso. Aí ele fala, e eu curarei. E aí o versículo 8, e o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de entrar debaixo do meu telhado, ou seja, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Perceba, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. 9. Pois eu também sou homem sob autoridade. Percebeu? Ele está falando agora, ele sabia que se Jesus falasse algo,
iria acontecer, porque ele só associou aqui a autoridade que ele já tinha sobre os soldados. Então, olha só, e Jesus, e também sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Aí olha só o que Jesus falou no versículo 10. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé não em Israel. O que isso quer dizer? Quando ele cita Israel, ele está falando desde Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Ele está falando Israel, ele está pegando, colocando tudo dentro de um pacote. Ou seja, esse cara aqui, que não era da aliança, ele demonstrou uma grande fé. Como isso a gente vê na prática hoje? Se você vê uma senhorinha que ainda não está em Jesus, vou pegar um exemplo que todo mundo conhece, uma senhorinha católica que não está em Jesus, que ainda ora de maneira errada. Se ela pedir para Jesus, no nome de Jesus, alguma coisa, vocês vão entender que para ela fazer isso, mesmo sabendo que tem os santos, tem alguma coisa assim, para ela fazer isso, ela está exercendo uma grande fé. Então, por que que acontece? Isso responde à pergunta de muitos cristãos quando se deparam com pessoas como católicos, entre outros, que ministram e oram alguma coisa e acontece. Pô, ele ministrou e aconteceu. Como assim? Eu que estou aqui muitas vezes estou peleando e como é que ele que ainda não nasceu de novo, não sei o que, pediu e aconteceu? Exatamente por isso, porque para a pessoa pedir algo relacionado a isso, sem ter o entendimento correto, ela está exercendo algo que aquele que tem entendimento correto muitas vezes não exerce, entende? Então foi isso que aconteceu aqui. O centurião romano é um exemplo. Ele entendia de autoridade, ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre doenças, enfermidades e demônios. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus nesse sentido. Então ele pediu para Jesus. E aí Jesus fala: Eu não tinha visto tão grande fé em Israel, ou em todo Israel, em algumas traduções, que está falando desde Abraão por diante. Aí ele fala no 11, olha só. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E aí cá a gente está. A gente está onde? No Ocidente. E a gente está onde? Em Cristo Jesus. Então a gente vai se assentar com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante. Mas os filhos do reino, olha só, que ele fala do 12. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de gente. O que que ele está dizendo isso? Ele está chamando, ele está falando que as pessoas vão para o inferno? Não, trevas profundas está falando de entendimento. Por quê? Eles sabiam quem Jesus era, eles viram os sinais que eram os sinais do Messias, eles o rejeitaram de maneira consciente. Alguns deles sabiam quem Jesus era, que Jesus era o Filho de Deus e que tudo que ele fazia eles sabiam que, de fato, somente Deus poderia estar com aquela pessoa. Então, o que que ele está falando aqui? Que essas pessoas elas seriam lançadas no engano, porque elas escolheram ficar no engano. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. Ou seja, assim como ele sabia que ele falava para os soldados ou para os empregados dele, vai lá e limpa o carro, vai lá e te corta a grama, vai lá e busca isso para mim, e os caras iam. Ele trouxe esse exemplo aqui e por ter visto que Jesus, quando falava com os doentes ou com a enfermidade, melhor dizendo, as enfermidades obedeciam. Então aqui a gente aprende que quando você entende que você já tem algo no sentido de autoridade, no sentido natural, quando você manda alguém, você pede para alguém fazer alguma coisa que aquela pessoa faz, você faz essa aplicação no espiritual. Se no natural acontece isso, então no espiritual também vai acontecer. Porque olha o exemplo de Jesus. E Jesus falou que nós somos como ele nessa terra. E por ser como ele nesta terra, a gente vê pelas escrituras que a gente pode fazer exatamente o que ele fez, as mesmas obras, e maiores ainda. Aí, mulher cananeia. Mulher cananeia também não era uma pessoa da aliança. Como é que a gente sabe isso? Porque ela não era judia. Olha o que que ele fala aqui em Mateus 15, do verso 22 ao 28. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Perceba que ela reconheceu que a filha dela estava aprisionada por um demônio ou possessa por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra.
E vindo ele, e vindo a ele, os seus discípulos pediram, dizendo: Mande-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem que eram as ovelhas perdidas na casa de Israel? Todo o povo. Então veio a ela e adorando-o, disse: Senhor, me ajuda, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançado aos cães. Muita gente, quando lê isso aqui, está dizendo que Jesus faltou com respeito e educação com essa mulher cananeia. Mas não, olha a atitude dessa mulher cananeia aqui agora. Vamos lá. Então a mulher respondendo, Jesus disse: Verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui está falando de uma analogia. Quando você está comendo algo na mesa, geralmente cai algum tipo de migalha. Porque você está sentado na mesa, você sabe que você tem participação de todas as coisas. Porque você pode pegar o queijo, o salame, o presunto, o café, a água, o suco. E quem está sentado na mesa tem todo esse direito de pegar tudo que está disponível. Isso é que está sentado na mesa. Então, nessa analogia aqui, ela está dizendo o seguinte: assim como os filhos de Israel têm esse direito de receber do Senhor, essas migalhas que caem eu também tenho o direito de receber. Aí, olha só o que Jesus responde para ela. Depois, nesse exemplo que eu estou citando, traduzindo o que Jesus fez aqui. Então, respondendo, Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela hora. Ou seja, novamente, uma mulher que não era da aliança foi até Jesus, pediu para ele e ela recebeu exatamente aquilo que ela pediu. Ela não ficou ofendida pela fala de Jesus, mas ela permaneceu e disse: Ó, mesmo nessa condição, a gente tem direito de receber também do Senhor. Porque eu sei que o Senhor atende isso. Por que que ele atendeu? Vocês querem saber? É muito simples. Se vocês voltarem para Gênesis, vocês vão ver que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ali não diz judeus, ali não fala de judeus, está falando de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa mulher cananeia, por mais que naquele momento ainda não estava na aliança ali, porque Jesus veio naquele momento para os judeus, ali, quando ela fez isso, ela pediu algo relacionado ao que Deus falou a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas através dele. Todas, sem exceção alguma. Então, baseado nisso aqui, ela recebeu exatamente aquilo que foi prometido lá atrás em Abraão, a libertação. Então, aqui a gente aprende que o pão também, o pão que é a palavra, é o que? É o alimento dos filhos e também o pão é a cura dos filhos e não filhos de Deus. Os não filhos de Deus são todos aqueles que ainda não o receberam como seu Senhor. Mas na mente de Deus, se a gente vê a cronologia bíblica, lá na eternidade de Deus, todos foram feitos filhos de Deus através de Jesus. Então, na mentalidade de Deus, todos são filhos, mas na prática nem todos são filhos. Por quê? Eles ainda não creram com o coração e confessaram com a boca e não. E quando eles fizerem isso, eles já vão receber do efeito de ser filhos de Deus nesse mesmo instante, quando reconhecerem isso, porque é como aquele tratado de liberdade que aconteceu. Foi tratado que os negros não seriam mais escravos, e foi emitido isso uma declaração pública, mas teve algumas fazendas da época ali, na história, vocês podem pesquisar depois, que viram esse tratado e quiseram deixar esse tratado escondido porque estavam querendo se aproveitar dos escravos. E o que que aconteceu? Chegava alguém e falava: Não, vocês já estão livres, ó, tá aqui, ó, foi emitida aqui a declaração que vocês são livres, vocês não são mais obrigados a ficar nessa condição. E quando eles tiveram consciência daquilo, automaticamente eles receberam. É isso que quer dizer quando, na mentalidade de Deus, que todos foram feitos para ser filhos de Deus através de Jesus. Na mentalidade de Deus é isso, mas na prática ainda não acontece porque a pessoa precisa crer. Precisa ouvir o evangelho através de alguém que anuncie, e esse ouvir o evangelho vem o Espírito Santo, convence essa pessoa, e essa pessoa, quando convencida, ela recebe do efeito da salvação que já foi estabelecido em Cristo Jesus, quando ele veio na terra e foi pregado no madeiro e ressuscitou. Aí vamos lá, vamos lá. Olha só que interessante aqui, ó. Olha que legal. Esse povo.
Centurião romano e mulher cananeia, como eu já falei, não eram da aliança. Aí olha que interessante. Alguém aqui já procurou na Bíblia que em algum lugar, quando você nasce de novo, é dito para vocês terem fé? Você nasceu de novo, você creu com o seu coração e confessou com a boca. Vocês já encontraram em algum lugar na Bíblia onde é dito para vocês terem fé? Pergunta retórica. A resposta é: vocês não vão encontrar. Por quê? Se você creu em Jesus, você não tem problema de fé. Foi aquilo que eu falei do início. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se vocês creram em Jesus com o coração de vocês e confessaram, vocês não têm problema de fé. Então, cristão não tem problema de fé, como muitas vezes as pessoas pensam que tem. Não tem. Se você creu em Jesus no seu coração e confessou com a sua boca, você não tem problema de fé. Você não precisa forçar nada para crer. Você não precisa exercer uma performance para crer. Se você creu nele, você já tem toda a fé suficiente para mover qualquer coisa. Independente do que seja, você já tem, porque a fé é dele, é produzida a partir dele. Ele é quem deu isso. Entenda? É ele quem produziu isso. Se você creu em Jesus e confessou, é isso mesmo que você tem. Você não tem necessidade de fé. Você tem tudo isso através dele, de maneira gratuita. Mas quem não creu em Jesus, como eu falei anteriormente, mesmo sabendo que ele é poderoso, porque a gente sabe que ele é poderoso, e o pessoal lá fora sabe que ele é poderoso também. E quando, mesmo que eles não entregaram ainda o coração deles, que é, não receberam ainda do efeito da salvação dentro deles, no seu próprio corpo, se eles pedirem algo, Jesus atende. E eu sei que vocês já ouviram milhares e milhares de testemunhos de pessoas que não creram, não confessaram Jesus, mas pediram e receberam. Para você entender que Deus ele quer abençoar aquela pessoa e ele abençoa aquela pessoa. Beleza? Tudo certo até aqui? Aí olha só que interessante. Efésios 1:3 diz o seguinte: que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, vocês e nós aqui temos todas as bênçãos através de Jesus. Vocês não têm falta alguma, porque Ele está em vocês e sobre vocês. Se vocês entenderem cada vez mais que vocês não têm falta de nada, mudar a mentalidade de vocês e vocês irem para cima, essa consciência ela vai se tornar tão viva que vocês vão agir no seu natural. Qual que é o seu natural? É não ter falta alguma. Aí vocês vão entender que qualquer hora que acontecer, automaticamente essa provisão já vai ser automática na vida de vocês. E isso a gente está crescendo nele cada vez mais. Por isso que em algumas áreas da nossa vida algo parece que está correndo e outras ainda está devagar. Por quê? Porque em uma área específica a gente sentou com ele, a gente quis ter relacionamento com ele, a gente quis conhecer o que ele quis e a gente conheceu o que ele quis e quando você conheceu, simplesmente começou a acontecer de maneira natural. Enquanto outras áreas que a gente não fez isso, você pode perceber que sim, tem uma dificuldade, mas a dificuldade só é finalizada, só é aniquilada quando a gente tem essa mesma atitude em sentar com ele, ter relacionamento com ele nessa área específica que a gente deseja fluir naturalmente como a gente flui em outra. Então isso demonstra que cada um aqui, independente de quem seja, ou quanto tempo está aí com Jesus ou não, só vai receber aquilo na medida do conhecimento, ou seja, o cristão na medida, ele só recebe na medida da clareza e da profundidade do conhecimento que ele tem a respeito do seu Pai. Ele já tem tudo, mas muitas vezes ele não sabe que ele tem todas as coisas. E para saber que você tem tudo, você tem que saber o que que você tem. Isso você só vai saber o que que você tem se você sentar com ele, ter relacionamento com ele e ir para a Bíblia e ter essa clareza mais profunda no coração, para você falar assim, pô, eu não preciso ficar orando para pedir para ele. Eu já tenho tudo isso. Se eu tenho tudo isso, eu tenho a certeza que eu tenho isso, fundamentada naquilo que ele me deu. E ele, isso é fundamentado, não é meu achismo, não é minha percepção, não é nada. Ele me deu isso. Então a minha vida ela funciona de maneira natural, porque eu vivo a partir da minha nova identidade nele e não daquilo que eu acho que eu vivo. É assim que a gente aprende a receber e funcionar as coisas de maneira natural em todas as áreas das nossas vidas. Então, só para vocês entenderem, para a gente entender aqui, Jesus ele elogiou apenas o centurião romano e a mulher cananeia, que não era o povo da aliança.
E esse mesmo elogio ele faz hoje para as pessoas que ainda não o receberam, mas pede algo para ele e acontece. Então eles falam, pô, essas pessoas são pessoas de grande fé. Aí vamos lá. A mulher do fluxo de sangue, como eu falei, ela decidiu como seria curada. Então vamos lá. A partir do ponto que a gente decide o que a gente quer e não oscila mais nisso, a gente recebe, como fala Tiago. Muitas pessoas não recebem porque elas oscilam no seu interior. O que que é oscilar no seu interior? Você sabe que você tem algo em Deus, mas você confia mais na circunstância, naquilo que você está vendo. Então, quando você confia mais naquilo que você está vendo, na prática, sabe o que acontece? Você está oscilando no seu interior. Aí você fala, Deus, você disse que eu tenho tudo e eu tenho tudo. Aí você vai lá e declara, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Mas no seu coração existe essa dúvida, porque você está olhando mais para aquilo que para aquilo que você está vendo, pela circunstância que você está vendo. Ou seja, você está olhando mais para o que quanto que tem na sua conta bancária, você está olhando mais para quanto que tu recebe, ao invés de olhar para ele que já te deu tudo. Aí quando você entende que ele já te deu tudo e você quer conhecer essa pessoa maravilhosa em relacionamento que te deu tudo, você olha para ele e fala: "Ah, você me deu tudo isso. Isso tudo é para mim?" Daí ele vai dizer: é tudo para você. Mas o que que eu preciso fazer? Ele, nada, eu dei tudo para você, gratuitamente. É só você vir para mim, é só você me receber, que você já tem tudo isso. É sério que eu não preciso pagar nenhum tipo de preço, nem nada do gênero? Sim, venha para mim, eu te dei todas as coisas. Aí você fala, tá bom. Pô, eu não preciso fazer nada, eu tô ganhando isso. E tu pensa, pô, eu tô constrangido, porque geralmente eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não preciso fazer nada, é só eu confiar em você, sim, é só você confiar em mim, que eu já te dei tudo. E você vai ficar aqui com esse coração de criança. E esse coração de criança é o que faz lá naturalmente você, ó, ativar essas coisas em você. E assim a gente vai. Aí vamos lá. Agora, deixa eu pegar aqui, a fé de quem? Aqui é um texto que eu citei lá no início, que é Tiago 5:13. Então a gente vai ver aqui a fé de quem? Vamos explanar. Tudo isso foi uma introdução. Falei que o negócio ia ser top hoje. A fé de quem? Tiago capítulo 5, verso 13 ao 20, que diz o seguinte: Está alguém de vocês aflito? O que que as pessoas fazem geralmente quando ficam aflitos? Geralmente, quando a pessoa fica aflita, ela liga para todo mundo e ela fica falando do problema e não ao problema. Qual que é a diferença de falar do problema ou ao problema? Do problema é quando você liga para todo mundo e quer contar do problema para aquelas pessoas. E geralmente para quem você conta, você às vezes quer desabafar, quer falar alguma coisa, e não tem nada de errado nisso. Mas que tal a gente parar de fazer isso e aprender a falar ao problema? Como assim falar ao problema? Ah, tô aflito por causa disso. Você vai lá, Jesus, eu tô aflito por causa disso. Então, eu vou falar para essa aflição o que tu diz, e não falar da aflição para outros. Você fala da aflição ao que ela deve fazer através da verdade. Então, quando a gente começa a fazer isso, a perspectiva nossa muda. Aí, olha o que que ele fala aqui, para vocês não dizerem que sou eu que estou dizendo. Está alguém de vocês aflito? Sabe o que que ele responde aqui, Tiago? Que ore. Olha que legal, ele fala para você orar, para você conversar com Deus sobre isso, e não para você ficar ligando para todo mundo, mandando mensagem para todo mundo ali. Não, é para você orar. Tá aflito? Ore. Não terceiriza. Não vá procurar guru espiritual. Ore. Aí ele fala: está alguém feliz? Que cante salmos. Tá feliz? Expresse isso cantando salmos, assim por diante. Aí ele fala: está alguém entre vocês doente? Aí olha só isso aqui. Está alguém entre vocês doente? Ele fala o seguinte: que chame os irmãos mais velhos da igreja, ou presbíteros, ou anciões, dependendo da tradução que vocês têm aí. E orem o quê? Sobre ele. Sobre quem? Sobre essa pessoa que foi pedir oração por estar doente ou com alguma coisa, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aqui a unção do óleo, tem muitas igrejas hoje que utilizam a questão do óleo ungido. Aqui o óleo simboliza o Espírito Santo. Então ele está falando que é uma simbologia ao Espírito Santo, porque antigamente eles usavam isso na antiga aliança. Amém? Então hoje a gente tem o Espírito Santo que é o ponto de contato. Então o que que é para fazer? É para orar sobre ele ou para orar com ele? A Escritura diz que é para orar sobre ele. Qual que é a diferença de orar com a pessoa ou sobre a pessoa?
Com a pessoa, você vai fazer uma oração de concordância com a pessoa. Sobre a pessoa entendi, você quer isso, você quer receber isso? Tá bom. Então eu vou exercer autoridade sobre essa doença e vou mandar ela sair do seu corpo físico agora no nome de Jesus. Então você ministra sobre ela, você não espera que ela concorde contigo, você não fica investigando se ela, o que ela tem, o que ela não tem, o que ela acha que tem, o que ela pensa que tem, o que ela fez, o que ela não fez. Você vai lá, tu tá com isso, beleza. Receba a sua cura, receba a sua libertação em nome de Jesus. E aqui, de maneira ao vivo, eu não sei se alguém está doente, mesmo que vocês não estejam, então eu vou orar por vocês de maneira geral. Pai, se alguém tiver com alguma dor, qualquer coisa aí, qualquer coisa hoje nessa live, independente do que seja, para mim não importa, nem para o Senhor. Então, que essa pessoa ou pessoas de maneira integral sejam curadas agora no poderoso nome de Jesus, recebendo vida da cabeça aos pés agora em nome de Jesus. E se tiver alguma coisa de opressão, cai fora também em nome de Jesus. Recebam agora isso em nome de Jesus. É basicamente isso que o texto está dizendo. Aí ele fala, e a oração da fé salvará o doente. O que que é uma oração da fé? Muita gente fala que você tem que ficar confessando a palavra, que nem roxo. O que que é a oração da fé? Vamos definir isso de maneira correta e bíblica. A oração da fé é o quê? É feita com conhecimento revelado e clareza do caráter de Deus, da vontade de Deus e do que ele fez em Cristo Jesus. E então, por ter essa clareza de conhecer a Deus, de conhecer o seu caráter e a sua vontade, você consegue exercer a oração da fé. Por quê? Porque você sabe que você se move pelo caráter dele, pela essência dele e por quem tu é. Então, se fazer a oração da fé envolve conhecer o caráter do seu pai, eu estou repetindo porque isso é muito importante. Saber da vontade dele e conhecê-lo. Então você faz a oração com base de conhecimento revelado daquilo que está escrito e revelado principalmente no seu coração. Nessa revelação você faz a oração da fé com precisão. Por isso que não tem problema se é um câncer, se é uma dor de cabeça, se é uma paralisia, se é uma ressurreição de mortos. Não tem problema, porque você conhece o caráter e a vontade do seu Pai. E por conhecer, você ora com convicção dentro do caráter dele. Você não ora confiando na sua força do seu braço, porque você diz que é o homem ou mulher de Deus. Não. Você ora baseado no caráter e na convicção de Deus. Você ministra baseado nisso. Isso é fazer a oração da fé. E o que o texto fala é que a oração da fé vai curar, curará ou salvará o doente, que é a mesma coisa. E o Senhor o levantará, ou seja, vai atender o pedido dele. E olha que interessante, se ele praticou o pecado, vão ser perdoados. Então, por que que Tiago está escrevendo isso? Porque tem um pensamento antigo que fala que, e inclusive Jesus corrige isso em João 9, que fala que muitas pessoas ficam doentes porque elas cometeram alguma coisa, seu pai, seu tio, seu avô. E Jesus, para eliminar esse problema de pensamento, ele falou, cara, por mais que não é isso, se acontecer alguma coisa, se tu acha que aconteceu alguma coisa, já vai estar perdoado nesse momento. Entendeu? É basicamente isso. Aí vamos lá, Marcos 16, 15 a 20. Olha só. E disse-lhe: Enquanto vocês estão indo para todo mundo. Essa versão parece ser diferente, mas não, isso aqui é direto do grego. Porque, como eu já falei anteriormente, o id dá uma ideia de agora eu vou fazer isso. Agora eu vou separar um sábado de manhã para mim evangelizar. E não, não é essa a ideia aqui do evangelho. O evangelho mostra dentro do grego o que é. Enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem viajando de carro, enquanto vocês estiverem indo ao supermercado, e aonde vocês estiverem indo, faça o quê? Pregue o evangelho a todo mundo. O que que é o evangelho? O evangelho é as boas notícias do reino de Deus. Qual que é a boa notícia? Que Deus, em Jesus, libertou as pessoas. Como assim libertou as pessoas? Ele trouxe através de Jesus a restauração da mente dele, que ele planejou lá no tempo eterno, que se cumpriu em Jesus, para que aquela pessoa voltasse a ser filho dele e filha dela, assim como nós, os que cremos hoje, somos. Por isso que a gente não pode olhar para as pessoas de fora achando que elas são imundas, que elas que não prestam, por quê? A gente não olha mais para essas pessoas dessa forma, por mais que elas ainda não o receberam. A gente olha como
Jesus olha elas. E isso elimina o problema de pessoas que são nossos inimigos, porque muitas pessoas acham o seguinte: eu vou orar para Deus pesar a mão sobre aquela pessoa, vou orar para Deus exercer justiça sobre aquela pessoa pelo que me fez. Só porque Elias fez isso não quer dizer que você pode. E Jesus corrigiu esse pensamento porque Pedro fez exatamente a mesma coisa com o pessoal de Samaria, falando para Jesus: Jesus, vamos orar que nem Elias para mandar fogo pro céu. Aí Jesus responde para Pedro: de que espírito você é, cara? Você não aprendeu, você não entendeu nada até agora? Em outras palavras aqui, fazendo uma conjectura das palavras de Jesus aqui. É basicamente isso. Porque lá no tempo eterno, Deus determinou isso e se cumpriu em Jesus. E Atos capítulo 10 mostra a visão que Deus deu para Pedro. Depois conferem lá, aonde Deus mostra que ele tornou puro todas as coisas, com exemplos de animais. Por que animais? Porque na antiga aliança tinha alguns animais que eram considerados impuros. Aí Jesus traz esses exemplos nessa visão e fala que ele o purificou através de Jesus. Por isso que ele fala para Pedro: não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei, porque eu purifiquei. Quando que ele purificou? Através do sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Então, no tempo eterno de Deus tinha essa projeção. Isso se cumpriu em Cristo Jesus, no tempo cronológico, há 2000 anos atrás. E as pessoas hoje recebem do efeito daquilo que já foi estabelecido, primeiramente no tempo eterno, que invadiu o nosso tempo cronológico. E quando invadiu o nosso tempo cronológico, a gente recebeu aquilo que aconteceu. É dessa forma que acontece. Então a gente vive de algo que já foi determinado primeiramente na eternidade, que é Deus, em Deus, no tempo cronológico que foi através de Jesus, e nesse tempo cronológico é quando a gente é isso que você fez, é isso, a gente recebe do que aconteceu lá atrás, a manifestação do que aconteceu. Basicamente isso. Aí ele fala o seguinte, então essa é a boa notícia do evangelho, literalmente. Daí ele fala: quem crer nascerá de novo. Por quê? Quem crer receberá dessa salvação, que é batizado aqui está falando imerso nele, estar com ele. Mas quem não crer será condenado. Por quê? Ele viu a salvação e não quis. Não é que Deus não quer salvar. Quando ele viu a salvação e entendeu, pô, Jesus está ali, e ainda assim, Jesus vai lá e atende o pedido do camarada, isso mostra o quanto Jesus ama esse camarada, assim como ele nos ama. Por Jesus demonstrar quanto ele ama esse camarada, Jesus atende o pedido dele e dá essa oportunidade e chance para ele. Se no fim da vida dele terrena o cara rejeitar, não tem ele dizer que Deus não quis curar ele, Deus não quis salvar ele. Ele, por sua livre e espontânea vontade, quis rejeitar. Então não tem o que fazer nesse sentido. Aí ele falou: e estes sinais seguirão aos que crerem. Quem quer crer? Todos nós que estamos em Jesus. Em meu nome, no nome de Jesus, a gente expulsa demônio, a gente pode falar novas línguas, a gente pode pegar em serpentes. Serpentes aqui, vamos lá. O que que é serpente? Serpente, a gente vê nas escrituras, no livro de Isaías, que Satanás é a antiga serpente. Então aqui está falando do diabo e seus demônios. Então, pessoas que sonham hoje em dia com serpentes, que tem muitas pessoas que sonham, trazendo já a tradução, ou o que significa essa pessoa está sonhando com serpentes, e o que significa na prática que ela está sonhando com demônios, que demônios estão pegando ela. Basicamente isso. Então, quando vocês tiverem uma visão, ou sonharem com isso, ou conhecerem alguém com isso, já saibam o significado. O que que vocês fazem com isso? Mandem embora em nome de Jesus. É só isso. Não precisa mistificar, ficar alarmado, não. Só manda embora em nome de Jesus e conversa com a pessoa. Aí ele fala: esse beber é alguma coisa mortífera que a gente entende como veneno. Não lhes fará dano. Olha que interessante. Não lhes fará dano. E eles imporão ou colocarão as mãos sobre os enfermos e os mesmos serão curados. Olha que interessante. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. 19. Então, depois de ter falado, o Senhor com eles foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, onde ele está até hoje. E eles partiram e pregaram por toda parte. Depois que Jesus subiu, deu essa instrução para eles, Jesus subiu e os discípulos partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles. Olha só, trabalhando o Senhor com eles.
e confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então, aqui está mostrando que quando você anuncia a palavra dele, a boa notícia, para ele dessa forma, você vai ver que os sinais, o próprio Espírito Santo em você, através de você, vai movimentar os sinais, e esses sinais vão ser tão palpáveis que as pessoas não vão conseguir negar que algo sobrenatural aconteceu de maneira simples. Beleza? Então vamos lá. Alguém deve ter fé? Uma pergunta retórica. Olha o que a gente vai ver aqui. Muitas vezes Jesus diz: seja-lhe feito conforme a sua fé. Todas as vezes que Jesus via uma pessoa demonstrar fé, ele elogiava. Por isso que ele falava: seja feito conforme a sua fé. Aí muitas pessoas pegam esse ensino e falam: viu, irmão, você tem que ter fé para receber alguma coisa. Mas Jesus só falava isso quando ele percebia que a pessoa tinha alguma coisa já no coração dela em confiar nele. Porque a pessoa foi lá e determinou, como a mulher do fluxo de sangue: se eu somente tocar na orla da veste dele, eu serei curado. E ela foi lá e fez e recebeu. Aí Jesus falou: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Por isso que ele. Aí a gente entende essas expressões de maneira mais. Do porquê Jesus falava isso de maneira mais ampla quando a gente conhece a vontade dele. Então vamos lá. E também tem exemplo de Jesus curando fé de terceiro, curando pessoas sem demonstrar fé algum, no sentido de Jesus demonstrando fé e as outras pessoas não. Então vamos lá. A cura pode ser apropriada para você pela sua própria fé, como eu já falei. A cura pode ser ministrada para você por alguém operando em autoridade do reino. Entendeu? Então é basicamente isso. Daí vamos lá. Sabia que teve cura? Deixa eu ver aqui. Ó, sabia que teve cura inclusive da antiga aliança através da oração de um homem? Não sei se vocês já sabiam disso, mas se vocês não sabiam, vocês vão ver agora. Abram aí Gênesis 20, do versículo 1 ao versículo 17, que diz o seguinte: E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Por quê? Porque a Sara era esposa de Abraão, e Abraão foi lá e disse para esse cara, que era um rei, que a Sara era irmã dele. Beleza? É isso que aconteceu aqui. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela, ou seja, não tinha consumado nenhum tipo de relação. Se aproximado não fez nada com ela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Olha só o que ele fala aqui. Não. Me disse ele, não me disse ele, ela é minha irmã, e ela também disse, ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu o fiz. Ou seja, ele disse, Abraão disse para ele que Sara era sua irmã e a Sara disse também que ele era irmão. Como assim? Eles eram casados? Sim, marido e mulher. Eles mentiram? A resposta é não, porque eles eram parentes próximos ali, entendeu? Porque naquela época era comum casar com família, com parente, entendeu? Vamos lá. E agora, portanto, e Deus disse em sonho: Sim, eu sei que fizeste na integridade do teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-lo. Ou seja, antes de acontecer alguma coisa, Deus, sabendo da integridade do coração do cara, ele não permitiu que acontecesse alguma coisa de maneira ruim para o cara. No 7. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, ou seja, vá lá e devolva Sara para Abraão, pois ele é um profeta e ele orará por ti e tu viverás. Olha só, e ele orará por ti e tu viverás. Se tu não devolver ela, sabe que certamente morrerá tu e todos que são teus, ou seja, você e toda sua família vai padecer. Por isso Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os seus servos e contou todas essas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e disse: O que nos fizeste? Ou seja, fui tirar satisfação aqui. Em que eu te ofendi? Para que trouxesse sobre mim e sobre meu reino grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. Por quê? Ele falou aquilo lá, o cara foi na inocência do coração dele e ele foi tirar agora a satisfação com Abraão.
E aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde casa ao meu pai, disse a ela, disse ela, esta é a bondade que tu mostrarás em todo lugar que chegarmos, dirás de mim, ele é meu irmão. Ou seja, ele não mentiu, ele seguiu a orientação. E Abimeleque tomou as ovelhas, pôs os bois, os servos e servas e ordenou a Abraão e restituiu Sara, sua esposa. Ou seja, aqui a gente vê um exemplo de um homem que, na antiga aliança, que orou também para que não acontecesse a parte do que foi dito ali. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe que quando a gente leva a sério a nossa vida cristã com intimidade e relacionamento com Jesus, a nossa vida cristã ela vai ser tão produtiva que a gente não vai mais se preocupar com o que os outros vão pensar. A gente vai se preocupar com o que Deus diz. E quando você não se preocupa com o que os outros pensam, você não muda seu comportamento, que é isso que eu estou falando, que eu falo constantemente com um amigo meu, por ligação que muitas vezes o que acontece com a outra pessoa, às vezes a gente deixa aquilo nos afetar e a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o comportamento do outro não define quem a gente é, não define como a gente vai reagir. Quem define quem a gente é Deus e como a gente vai reagir também é Deus. Por quê? Porque ambos são Deus. Porque se você quer produzir o fruto segundo Cristo, você não vai agir segundo a sua carne. Você não vai se inclinar para a carne. Por muitas vezes, não estou dizendo que não pode acontecer de você chutar o balde, se estressar e agir de maneira carnal. Pode acontecer. Mas isso é um padrão de vida? Não, não pode ser um padrão de vida. Por isso que a gente olha para as pessoas como Jesus as vê. É fácil? Não, não é fácil. Para ter esse parâmetro para entender isso é o quê? Como Jesus olha para nós. Quando a gente entende que ele olha para nós de maneira amorosa, de maneira justa através de Jesus, ele atende o desejo do nosso coração, a gente olha para as outras pessoas entendendo que elas não são nossas inimigas. Porque, como Paulo fala, a nossa guerra, ou nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, príncipes dos dominadores do ar, que estão em todos os lugares, em outras palavras. Por que que a nossa luta é contra eles? Porque a gente sabe que esses caras aí, no reino espiritual, eles vão atuar para que a pessoa não conheça a verdade, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século, ou que Satanás, que é o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a glória do Evangelho, que é a imagem de Deus, que é a imagem de Cristo em outras palavras. Então a gente sabe que o inimigo muitas está cegando as pessoas através do engano e da mentira e está impedindo que elas vejam quem são e vejam quem é o pai delas. E aqueles que já receberam algum tipo de iluminação sabem mais a respeito dessas pessoas do que elas mesmas. Por isso que quando a gente olha para alguém, por mais que aquela pessoa faça mal para a gente, ou de algum modo, a gente tem que olhar ela como Deus olha ela. E como Deus olha ela? Deus olha ela através de Jesus. E como é que a gente resolve o problema? A gente atua ordenando na dimensão espiritual que aquele engano, que aquele espírito de engano, que aquilo que está usando, influenciando a vida daquela pessoa, melhor dizendo, na mentalidade dela, a gente resolve por lá e não se defende de nada. Então a gente não precisa ficar se defendendo de nada. Eu sei que não é fácil, eu admito, não é fácil, mas quando a gente faz isso e começa a praticar, vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo. E quando começa a ficar mais tranquilo, sabe o que acontece? Vai vir coisas maiores e você vai começar a exercer isso. E quando você vai perceber, o próprio Senhor, nisso tudo aqui, ele vai te conduzir a olhar com essas pessoas com mais amor. Não no sentido que vocês não tenham amor, mas que vocês vão descobrir que vocês já têm todo esse amor e vocês vão ter essa iluminação que vocês vão olhar para aquelas pessoas e vocês vão falar: o que ela faz, o que ele fez, não define quem ela é. Isso para mim não importa. O que importa é o que Cristo disse sobre ela. E eu, como mensageiro dele, como um representante dele aqui nessa terra, eu preciso falar para essa pessoa, mesmo que ela não queira me ouvir, que ela é amada de Deus, que ela tem uma nova natureza e que ela não está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer. Porque Deus quer que ela, Deus projetou ela para ser a imagem de Jesus. Então você vai lá e aborda o evangelho com aquela pessoa. Ah, mas e se ela não receber? Você continua amando aquela pessoa, como Cristo te ama. E como Cristo ama aquela pessoa, uma hora essa pessoa pode se acordar ou não. O que vai definir isso é o próprio Espírito Santo.
Por isso que nós, quando pregamos o evangelho ou ensinamos pessoas, a gente não pode tomar o papel do Espírito Santo. É o conselho que eu dou para todo mundo aqui. A gente não toma o papel do Espírito Santo, tá bom? Não toma. Quem convence o homem é o Espírito Santo. A gente é só o porta-voz de Deus aqui na Terra, aonde transmite quem Ele é através das nossas próprias vidas, entendendo como é que Ele nos olha, como é que Ele nos trata, e assim a gente vai aprender a tratar o nosso próximo. Então, quem convence é o Espírito Santo e não nós. Amém? Deixa eu ver aqui. Pô, uma horinha bem certinho. Queria agradecer a todos. Semana que vem volta na quarta-feira. Só essa semana que foi um diferente, porque amanhã, fim da tarde, a princípio a gente vai voltar para Alfredo. Se tudo ocorrer bem ali na mecânica. Para quem não sabe, nosso carro teve um probleminha e aí está parado na mecânica e a princípio é para ficar pronto amanhã, segundo o mecânico. Então, basicamente é isso daí. E a semana que vem a gente volta. Deus os abençoe e até mais. Vou parar a gravação aqui.